Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui nós vamos adentrar o tópico 2.2, onde nós apresentaremos os tipos de descontinuidade e também a continuidade lateral. Então, gente, aqui nós temos duas definições que nós vamos abordar e mais um exemplo. Então, gente, a definição 2 ele trata exatamente da primeira parte do tópico 2.2, os tipos de descontinuidade. Nós, inclusive, já falamos em alguns vídeos assim, previamente desses tipos, mas nós não definimos eles formalmente. Então, nós vamos fazer isso nesse vídeo agora. Então, gente, uma função f possui uma descontinuidade removível no ponto x igual a se limite x tendendo a a de f de x existe, mas é diferente de f de a, caso f de a esteja definido, ou se f de a não está definida. Podemos remover tal descontinuidade definindo ou redefinindo f de a para ser igual ao limite x tendendo a de f de x. Então, nós fizemos um exemplo envolvendo a descontinuidade removível, o exemplo 2 no vídeo passado. Vamos só voltar a ele para a gente ver que de fato ele enquadra no que a gente está pedindo ali na definição 2, na parte 1. Então, observe que a função em questão foi essa, f de x igual a x ao quadrado se o x for diferente de 1 e 2 se o x for igual a 1. Note que para a maioria dos pontos, exceto para x igual a 1, essa função é a função x ao quadrado. Então, ela vai ser uma função contínua em todos os pontos, exceto no 1. Você percebe que aqui existem os limites laterais, ou seja, o limite com x tendendo a 1 existe, vale 1, mas ele se difere da f do ponto. Então, nesse caso, eu vou ter uma descontinuidade removível. Por que essa palavra é removível? Porque definindo adequadamente a f de 1, para valer 1, se eu pegasse essa bolinha fechada e falar, ao invés de 1 valer 2, a imagem de 1 ser 2, eu vou dizer que a imagem de 1 é 1. Então, eu vou ter um gráfico todo conectado, todo contínuo. Tá certo? Então, por isso ela recebe o nome de descontinuidade removível. Perceba que olhar para o gráfico facilita muito nossa vida. Então, quando a gente consegue ver uma coisa graficamente, fica mais fácil da gente entender os conceitos aqui do cálculo diferencial. Em outra mão, nós temos a parte 2 da definição 2, que é o seguinte. Uma função f possui uma descontinuidade não removível no ponto x igual a a se limite x tendendo a menos de f de x é diferente do limite x tendendo a mais de f de x, ou se pelo menos um desses limites não existe. Isso inclui tanto as descontinuidades infinitas, quando f de x se aproxima de um infinito positivo ou negativo, a medida que x se aproxima de a, quanto a descontinuidade tipo salto, onde há uma lacuna entre os limites laterais. Nós também vimos um exemplinho onde nós tínhamos uma descontinuidade removível. Foi o exemplo 3. Vamos voltar para ele. No exemplo 3, nós abordamos essa função aqui. Então, aqui nós temos a função fx igual a x ao quadrado se o x for menor que 1 e 2 se o x for maior ou igual que 1. Quando a gente olha o gráfico dela, nós percebemos o quê? Que o limite x tendendo a 1 pela esquerda vale 1, tá? Aqui a altura 1, e de x tendendo a 1 pela direita vale 2. Em particular, observe que a f do ponto, que é a f de 1, vale 2. Isso também é visto aqui na função. Quando x é igual a 1, a função vale 2. Mas o que nós notamos aqui, gente? Que é um salto. Ou seja, a função, quando ela está vindo pela esquerda, ela para aqui em 1, depois automaticamente ela salta depois do 1 para 2. Então, isso aí caracteriza uma descontinuidade do tipo que salto. A gente não consegue remover esse tipo de descontinuidade definindo a imagem de 1. Tá certo? De nenhuma forma. Por isso que se chama descontinuidade não removível. Em outra mão, nós temos a definição 3, onde nós vamos tratar do conceito de continuidade lateral. Lembre-se que limite, nós falamos de limites laterais. Nós também podemos falar de continuidade lateral. Então, primeiro, dizemos que uma função f é contínua à esquerda em A, se o limite x tendendo a menos, ou seja, se o limite x tendendo a pela esquerda de f de x é o f de a. 2. Dizemos que uma função f é contínua à direita em A, se o limite x tendendo a mais, ou seja, quando eu venho em A pela direita, é igual a f de a. Então, nesse caso, basta eu calcular o limite lateral e ver se coincide com f de algum ponto. Por exemplo, no exemplo 2, nós temos que f não é contínua nem à esquerda nem à direita em x igual a 1. Quer ver? Vamos lá. Por quê? Porque o limite à esquerda vale 1, mas a f, a função, vale 2. E o limite à direita, quando x tende a 1, também vale 1, mas a função vale 2, diferente. Ou seja, os limites não coincidem com a f do ponto, nenhum dos dois. Certo? Agora, observe o seguinte.
Se eu considerar o exemplo 3, eu vou ter que ela vai ser contínua à direita. Por quê? Observe, ó, no gráfico aqui, quando eu tendo a 1, né, claro que em ambos os casos é só num pontinho, elas vão ser contínuas em todos os outros pontos, mas eu estou estudando só os pontos problemáticos, viu, gente? Que fique bem claro isso. Então, ó, se eu pegar aqui o valor 1 e vir pela esquerda, eu tenho que eu vou tender a 1. Mas a f do ponto, se eu olhar aqui na função, ó, a f de 1 vale 2. Está definido aqui. Ó, a igualdade x igual a 1 está aqui nessa sentença. Quando x é 1, a saída vale 2. Inclusive, no gráfico eu botei uma bolinha o quê? Fechada aqui para mostrar que, de fato, a f, né, de 1 vale 2. Mas, quando eu venho aqui pela direita, ó, observe que o limite vai ser 2, que coincide com a f do ponto. Então, ela é o quê? Contínua à direita em x igual a 1. Mas contínua em 1 ela não é, mas ela pode ser contínua lateralmente, tá certo? Então, quando a gente estuda continuidade lateral, normalmente é quando a gente não tem um ponto que é contínuo, ou seja, que os limites laterais coincidem com a f do ponto. Então, a gente pode estudar apenas lateralmente, certo? Nesse sentido, para a gente juntar tanto aqui a definição 2 com a definição 3, né, entender bem elas, vamos fazer um exemplinho, né, onde nós vamos estudar a continuidade de uma função. Então, estude a continuidade da função f de x, né, igual a x ao quadrado se o x é menor que 0, 3x menos 1 se o x está entre 0 e 1, incluindo o 0, incluindo o 1, isso é importante, e 2 elevado a x se o x é maior que 1, certo? Então, eu vou estudar a continuidade dessa função para todos os números reais, tá certo? Esse estudo aqui é um estudo um pouquinho mais complicado, eu não vou só ler, eu vou ir ali para o quadro para fazer as continhas, tá certo? Quando eu falo complicado, gente, é detalhado, né? Vamos dizer assim, esse é um estudo mais detalhado. Então, ó, estude a continuidade da função. F de x igual a x ao quadrado se o x é menor que 0, 3x menos 1 se o x está entre 0 e 1, incluindo o 0 e 1 nesta sentença aqui, do meio, e 2 elevado a x se o x é maior que 1. O que acontece, gente? Ó, vamos usar um fato que a gente já conhece há algumas aulas. Que é o seguinte. Separadamente, se eu fosse considerar nos reais, esta função, esta e esta seriam contínuas, porque elas são polinômios, né? E uma exponencial. Então, ó, temos que f1 de x igual a x ao quadrado, f2 de x igual a 3x menos 1 são contínuas em R e f3 de x, então eu estou dando um índice aqui, que eu estou dividindo a minha função f em 3 funções, só que eu estou ampliando o domínio de todas elas para os reais. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, f3 de x também é contínua, então temos que f1 igual a x ao quadrado, f2 igual a 3x mais 1 são contínuas em R, e f3 também o é. Porém, o problema... Vou botar aqui para ganhar uma linha. O problema é o seguinte, eu não estou olhando essa função nos reais. Essa função nos reais é a função nos reais. Eu estou olhando esta função aqui somente nesse intervalo. Então, o que eu posso dizer? Eu posso considerar que essas funções são contínuas nos abertos. Por quê? Porque quando eu considero um intervalo aberto, por exemplo, que eu estou aqui 2 até 3, eu não posso levar em conta nem o 2 nem o 3. Mas, por exemplo, se eu pego aqui 2.1, então eu tenho um intervalo em torno do 2.1, por exemplo, 2.01 e 2.11, no qual o 2.1 está que eu posso estudar ele à esquerda e ele à direita, certo? Então, eu posso afirmar tranquilamente isso aqui, ó. Assim, f1 de x igual a x ao quadrado é contínua em menos infinito 0, que é um intervalo aberto, certo? Outra coisa que eu posso afirmar também, f2 de x, é aqui que vem o ponto mais perigoso, igual a 3x menos 1, é contínua em o quê? 0, 1, só que aberto. O problema que a gente vai ver é que nós vamos ter que estudar essa função nas junções. Ó. A junção aqui é 0 e 1, que é o que conecta esta função a esta e esta a esta. Certo? E
f3 de x igual a 2 elevado a x é contínua em o quê? 1 mais infinito. Então, devemos estudar a continuidade agora, né? O quê? Nos pontos de junção. Então, vamos botar assim, ó. Devemos estudar a continuidade de f, certo? Nos pontos de junção x igual a 0 e x igual a 1. Então, claro, se eu digo que f1 é contínua aqui, então a minha função f também vai ser contínua aqui. Né? Porque eu não estou aumentando esse intervalo. A mesma coisa, ó. Se eu digo que minha função f2 é contínua em 0, 1, então minha função f também é contínua em 0, 1. Agora, note que eu não estou aumentando, estou pegando um cara menor. Né? Porque, observe, esse intervalo está contido em R, esse está contido em R e esse está contido em R. Então, se eu tenho uma função que é contínua no todo, ela vai ser contínua em qualquer parte. Certo? Em particular, esse pedaço é contínuo aqui, esse outro é contínuo aqui, esse outro é contínuo aqui. Agora, tem um problema. Essa função é uma conexão de gráfico. Eu tenho aqui a parábola x ao quadrado, sei lá, e depois eu tenho aqui a reta 3x menos 1. Que eu não sei se é assim conectado ou se é assim, por exemplo. Né? Uma descontinuidade. Então, eu vou ter que estudar exatamente nesses caras. Tá certo? Então, eu vou botar aqui, ó. Primeiro, x igual a 0. Então, eu vou estudar os limites, o que? Laterais e a f do ponto. Então, note que quem é a f de 0? Isso é um detalhe importante. f de 0 é o quê? Ó, 0 mora aqui, ó. Note que eu estou falando agora da f, o geral. Então, 0 mora nessa sentença. Então, vai ser 3 vezes 0 menos 1. Que vai ser 3 vezes 0, 0, menos 1, dá menos 1. Por outro lado, né, o limite de x tendendo a 0 menos de f de x é o limite de x tendendo a 0 menos de quem? 0 menos são os valores menores que 0, ou seja, a função vai ser a função que? X ao quadrado, que é o que está aqui menor que 0. Ó. E a gente já viu que em R ela funciona, o limite dela, basta substituir o valor. Né? Então, nós temos aqui que vai ser 0 ao quadrado, que vai dar 0. A gente já viu um problema, ó, já deu diferente. Ó. Agora, por outro lado, o limite de x tendendo a 0 mais de f de x é o limite de x tendendo a 0 mais de quem? 0 mais é aqui, os valores maiores que 0. 3x menos 1. 3x menos 1, que vai ser 3 vezes 0 menos 1 menos 1. Perceba que houve uma igualdade com esse aqui. Ó. Então, por essa parte aqui, ó, eu sei que por ser diferente, então eu tenho que ela é descontínua. Mas por essa parte aqui, ó, essa f, a f de 0 e o limite ser igual, eu sei que ela vai ser contínua somente à esquerda. Então, f é descontínua em x igual a 0, mas é contínua à direita. Certo? Por que à direita? Porque o limite lateral direito, né, vindo a 0 pela direita, coincide com a f do ponto. Então, fizemos um estudo completo. Certo? O que acontece? Vamos agora para x igual a 1. Então, de novo, ó, o que é a f de 1? 1 ele mora onde? Mora aqui também, ó, entre 0 e 1, incluindo 0 e 1. Então, vai ser 3, né, vezes 1, menos 1. 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Agora, vamos calcular o limite lateral. Ó, x tendendo a 1 menos de f de x, que é o limite de x tendendo a 1 menos de quem? 1 menos é o quê? Está aqui dentro, ó, os valores estão se aproximando de 1 pela esquerda, está nessa sentença. Então, vai ser o limite de 3x menos 1, que vai ser 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1, 3 menos 1, 2. Ó, está coincidindo. Até agora ela já é pelo menos contínua à esquerda, né? Porque coincidiu a f com o limite. Agora, limite de x tendendo a 1 mais de f de x
é o quê? É o limite de x tendendo a 1 mais de quem? 1 mais são os valores maiores que 1. 2 elevado a x, ó. 2 elevado a x, que vai ser 2 elevado a 1, que vai ser o quê? 2. Então, ó, tudo deu igual, ó. Então, logo, f é contínua em x igual a 1. Certo? Então, para concluir, né, isso aí a gente vai fazer a conclusão, e aqui falta um pouco de espaço, a gente poderia colocar assim, ó. F é contínua em todo ponto, vou até colocar ali no cantinho, exceto x igual a 0, onde é contínua somente à direita. Então, conclusão, F é contínua em todo ponto de R, exceto em x igual a 0, onde, exceto em x igual a 0, onde é contínua somente à direita. Certo? Então, essa aqui é a minha conclusão. Beleza? Vamos ver isso aqui no material. E lá, se eu não me engano, eu fiz o gráfico também. Então, a gente vai conseguir corroborar essa ideia que a gente fez aqui, todos os cálculos enquadrados na definição, com o aspecto gráfico. Então, vamos lá. No material aqui, gente, nós temos o seguinte, ó, solução. Então, de acordo com o teorema 1, todo polinômio e funções exponenciais, né, a elevada a x, são contínuas em R. Desta forma, f1 de x, f2 de x, quer dizer, f1 de x igual a x ao quadrado, f2 de x igual a 3x menos 1 e f3 de x igual a 2x são contínuas nesses intervalos aqui. Note que eu peguei abertos. Nos abertos não tem problema, certo? Por quê? Todos eles estão contidos em R. Então, se uma função é contínua num conjunto grande, se eu pegar um conjunto menor, um intervalo menor, ou seja, é contínua em R. Se eu pegar qualquer subintervalo de R, ela vai ser contínua também. Aberto. Isto é, né, limite x tendendo a A de x ao quadrado é A ao quadrado, a gente até substitui o valor, né, para todo A pertencente a menos infinito até zero, limite de x tendendo a 3x menos 1 é 3A menos 1, a gente inclusive fez essa substituição, e a mesma coisa com 2 elevado a x, dá 2 elevado a A. Isso aqui quem me garante é o teorema 1. Ó. O teorema 1 é quem? Está aqui, ó. Ele apresenta para nós algumas funções contínuas importantes. Ó, tá aqui os polinômios, x ao quadrado e 3x menos 1, e aqui a exponencial. Condiçãozinha, ó, A é maior que 0 e diferente de 1 é, porque o A vale 2. Pronto. Então ela é contínua em R. Certo? Então nesse caso aqui, ó, continuando, opa, andei demais. Nós temos então que resta a gente observar os valores, os pontos de junção do gráfico, que é 0 e 1. Né? Eu sei que são pontos de junção, por quê? Porque essa função aqui ela funciona só até 0, perto de 0, na verdade. Né? Essa aqui funciona de 0 até 1, incluindo o 0 e 1. E essa funciona depois de 1. Então, a conexão é que é o importante aqui agora para mim. Então, aí eu vou fazer os limites laterais, né? X tendendo a 0 menos, x tendendo a 0 mais. Né? Vou ver que vão dar diferentes, então o limite não existe em 0. Portanto, f é descontínua. Porém, como a f de 0 dá menos 1, que é igual ao limite, tendendo à direita, então eu digo que ela é contínua à direita em 0, com a mesma conclusão que a gente tirou no quadro. Por outro lado, continuando, nós temos aqui o limite x tendendo a 1 menos de f de x deu 2, assim como o limite x tendendo a 1 mais de f de x deu 2, que coincidiu com a f do ponto, né? Que f de 1 deu 3 vezes 1 menos 1 deu 2 também. Portanto, f é contínua em x igual a 1. Deste modo, f é contínua em todo R, exceto x igual a 0, que trata-se de uma descontinuidade não removível. Né? Aqui eu falei que a descontinuidade era, aqui, era a direita, tá? A esquerda, na verdade, né? Então ela só é contínua à direita. Então aí você poderia botar assim, descontinuidade não removível ou só é contínua à direita. Tá certo? Então vamos observar o gráfico. Então aqui eu tenho uma função definida. Ó. Se o x é menor que 0, eu vou retornar x ao quadrado. Se o x estiver entre 0 e 1, incluindo o 0 e 1, eu vou retornar 3x menos 1. E se o x do contrário, que são os outros valores, né? Eu vou pegar 2 elevado a x. Tá certo? Aí eu vou fazer a vetorização. Aqui está os intervalos de menos 2 até 0, de 0 até 1 e de 1 até 2. Eu vou traçar os gráficos. Cada parte dessa aqui vai ser representada por um domínio desse aqui.
né, um conjunto de pontos desse, e aí, né, o restante eu botei aqui, claro, para traçar o 0 e o f de 0 e o 1 f de 1, para saber onde é que estão essas imagens. Então, executando aqui, já estava executado, gente, mas eu vou executar de novo. Aí, sai o nosso gráfico. Então, perceba, o que nós concluímos? Que ela é contínua em todo ponto, exceto 0, por quê? Porque à esquerda o limite vai para 0, né, quando x tende a 0, mas à direita, ó, o limite está indo para menos 1. Porém, no x igual a 1, que é outro ponto de junção, nós percebemos que o quê? Que o gráfico está o quê? Conectado, ou seja, não tem aqui uma descontinuidade, porque o limite lateral, ó, com x tendendo a 1 pela esquerda, vale 2, com x tendendo a 1 pela direita também vale 2, e a f do ponto vale também 2. Então veja que o gráfico ele te dá uma informação instantânea, né? O interessante do gráfico é isso. Enquanto a função nós tivemos que fazer toda essa análise, né? Se eu já lhe desse um gráfico, claramente você ia falar, não, velho, a descontinuidade está aqui, ó. A descontinuidade não removível, tipo salto, né? Tem uma continuidade à direita, mas não tem uma continuidade à esquerda. Então, você rapidamente consegue essa informação. Por isso que eu falo, entenda primeiro, né, a parte gráfica, e depois você volta no exemplo, caso você não tenha entendido o exemplo, e você vai ver que vai ficar um pouco mais fácil de você compreender. Por quê? Porque aqui na definição ele está exigindo de nós condições, tanto na definição 2 quanto na definição 3. E uma forma boa de você memorizar essas condições é você pegando exemplos gráficos e observando essas condições lá no gráfico. E depois você vai para as continhas, né? As continhas nem sempre são tão simples, né? A gente vai fazer exemplos mais complicados, né, mais à frente, né? Mas assim, as ideias normalmente são simples, né? Os exemplos, as contas podem complicar um pouco, mas as ideias matemáticas normalmente elas costumam ser simples, tá certo? Pelo menos assim, em princípio, né? Claro que dá sempre para dificultar, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.